Mudança, campanha da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, para orientar a população, orientar os trabalhadores a escolherem bem os candidatos que vão representá-los em Brasília e em São Paulo. Como a gente é uma entidade de Limeira, né, uma entidade municipal e regional, porque nossas bases territoriais, as bases territoriais dos sindicatos que fazem parte dela, vão para outros municípios, mas o nosso alcance é local. Portanto, o nosso trabalho é junto a deputados, candidatos a deputado federal e estadual domiciliados em Limeira. A campanha vai distribuir materiais por toda a cidade, tem outdoors, e aqui no programa Hora do Trabalhador vamos divulgar a necessidade da população votar de forma consciente. E ontem foi distribuído, na verdade foi distribuído a todos os 24 candidatos a deputado federal e estadual por Limeira a agenda prioritária da classe trabalhadora, com compromissos com você, compromissos em defesa do trabalhador. 7 desses candidatos assinaram esse documento ontem na sede do Sindicato da Alimentação. Vamos falar da campanha, vamos falar dessa assinatura e vamos falar do momento político também aqui com o presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e presidente interino da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, o Arthur Bueno Júnior. Muito boa tarde, Júnior. Boa tarde, André. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha em casa. É isso aí. E o Matheus é o Matheus Calef, o presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira e de toda a região. Vem conversar com a gente também, vai entrar nesse papo sobre política, né? A gente não pode evitar esse papo atualmente, não pode se omitir. E também, como membro da USTL, falar da campanha Seu Voto, instrumento de mudança, mas também vai falar de um problema que afeta a categoria dele. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente pela terceirização irrestrita desenfreada. A gente vai falar sobre isso hoje também. Matheus, tem na convenção coletiva uma cláusula que proíbe essa coisa da terceirização, mas é uma categoria muito afetada pela tentativa dos patrões de adotarem essa prática. Não é isso, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, trabalhadores de Limeira, em especial os trabalhadores em condomínios. É isso mesmo, né? A gente sabe que esse Supremo Tribunal Federal, juntamente com o nosso Congresso Nacional, é muito conservador, é muito de direita e é muito pressionado pelos empresários do Brasil. E está fazendo uma mudança aí completamente, uma mudança sem sentido, sem ouvir todos os lados, sem ouvir trabalhadores, sem ouvir sindicatos, sem ouvir federações, confederações e centrais sindicais. Estão mudando completamente a estrutura de trabalho no Brasil sem ouvir ninguém. E o sindicato está aí para barrar. São vários os sindicatos associados ao STL que tem essa cláusula anti-terceirização. Terceirizado trabalha mais, adoece muito mais e ganha menos, né? É um trabalhador que tem até o seu local, a sua pertinência no mercado de trabalho, mas não em todos. Tem que separar exatamente aonde ele realmente tem sentido de existir o cargo terceirizado, né? Sempre existiu, né? O trabalhador terceirizado, né, André? A legislação sempre permitiu a possibilidade de você terceirizar, né, Matheus? Alguns setores dentro um temporário, né? Temporário. Por exemplo, dentro de uma indústria de alimentação, pegar o exemplo que nós temos o mesmo problema, a questão da terceirização na categoria da alimentação. Por exemplo, alguns setores, a legislação já permitia você terceirizar, né? Por exemplo, portaria, segurança, melhor dizendo, a segurança, a questão do refeitório, a limpeza, né?
Mas a atividade principal da empresa, a legislação não era nem a legislação. Atividade fim, né? Atividade fim, a decisões e inclusive do Tribunal Superior do Trabalho não permitia que esses setores pudessem ser terceirizados, né? Que é o correto. Senão você perde totalmente o controle, você perde a questão, principalmente na categoria da indústria alimentícia, André, isso é um problema danado. Né? Imagine só qual o controle que uma... Imagine só, nós podemos ter no país aqui uma Nestlé ou uma Coca-Cola sem trabalhadores da Nestlé ou da Coca-Cola, né? Tudo de empresas terceirizadas. Então, essa é uma problemática não só da categoria do Matheus aqui, dos condomínios, mas isso aí pega o setor metalúrgico terrível. Pega geral. tudo porque generalizou. Olha, para dizer a verdade, eu nunca imaginei que esse Supremo Tribunal Federal fosse tão dissimulado dessa forma, que é uma composição tão absurda que é esse ministro Barroso, é uma decepção para a classe trabalhadora, entendeu? E outros ministros que estão ali também, aquele Gilmar Mendes, então, aquilo não tem nem comentário para falar daquele homem, né? Que aquele homem nem devia estar lá. Obra do senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Esse senhor de 80 e tantos anos, que eu acho que deveria estar preso também há muito tempo, né? Que ele nomeou engavetador-geral da República, né? Que o Lula foi muito idiota de botar uns procuradores ali que denunciava tudo. Fernando Henrique foi muito espertão, botou um lá que engavetava tudo, ninguém denunciou ele, é dono do montão de fazenda aqui no estado de São Paulo, dono de apartamento da Champs-Élysées, ele comprou com o quê? Que sempre professor universitário e presidente da República não dava para comprar. Esse cara devia estar preso. Seu Geraldo Alckmin recebeu 10 milhões aí, todo mundo está sabendo disso, de dinheiro desviado lá do metrô e tudo mais. José Serra com 50 e tantos milhões lá da Odebrecht, que até sumiu da política, né? Se escondeu, não quer nem aparecer porque sabe que isso vem ao debate. E o Lula lá preso, não é mesmo? Não pode... O Aécio Neves, pego com uma mochila com 2 milhões de reais, que disse que estava vendendo um apartamento, não sei o quê, para o Joesley Batista para se defender, está lá com a sua candidatura a deputado federal, e a dona Carmen Lúcia, né, a dona ministra do Supremo Tribunal Federal, a dona da Justiça do Brasil, com o voto dela liberou o seu Aécio Neves. Então o meu voto, meu amigo, é para o Lula. Ou, se não é para o Lula, é para o Haddad, é para candidato que defende o povo. Na verdade, a gente tem que fazer escolha e fazer análise de cada um dos candidatos. O problema é que a grande maioria deles vai ser difícil escolher esse ano. Né? A gente sabe como é que funciona a política aqui no Brasil, né? Mas voltando à questão da terceirização e o Supremo, o que assusta é a facilidade com que os ministros fazem, decidem, né, a respeito de uma questão trabalhista, sendo que não é a seara deles. Sem ouvir ninguém, né? E sem ouvir especialistas. Isso que é o X da questão. Hoje nós tivemos duas assembleias em duas empresas, aprovação de um acordo de participação no lucro. Nós aproveitamos para fazer a divulgação aí da campanha nossa, né? Seu voto instrumento de mudança, e nós conversávamos um pouco com os trabalhadores sobre isso, né? O que esperar daqui para frente, né? Nós tivemos aí a questão da reforma trabalhista, né? Que alguns pontos agora que estão sendo contestados na justiça, da onde é a única forma de nós recorrermos dos pontos lá que na nossa avaliação são inconstitucionais, né? A terceirização é uma delas, que foi o julgamento na semana passada de algumas ADINs que questionava a questão da terceirização, já antes da reforma trabalhista, né? E aí o Supremo vem com essas decisões. E o trabalhador tem que ficar atento, porque existem outros julgamentos que afetam diretamente a classe trabalhadora, que devem vir para a pauta aí, se não vier ainda esse mês de setembro, provavelmente aí logo após as eleições, isso deve vir para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente. Isso pega direto a categoria da alimentação, né? Porque
A alimentação de alguns segmentos, ele tem ano que é mais forte, tem outro ano, tem época no ano que você tem uma aceleração na produção, outras não, entendeu? O que é o trabalho intermitente? E o Supremo pode decidir isso, se é constitucional ou não, essa alteração na legislação trabalhista. O trabalho intermitente é aquela onde a empresa, se tem uma produção, se eu tenho produção para hoje, eu chamo os trabalhadores para vir trabalhar e pago pelo dia de hoje. Amanhã eu não tenho produção, não chamo e não pago pelo dia. Não paga nada. E o trabalhador fica à disposição da empresa. E é isso que tem que ficar claro. O trabalhador fica à disposição da empresa. Então, isso é o trabalho intermitente, que as empresas só não entraram de cabeça nisso ainda, que algumas já estão implantando. Porque não tem segurança jurídica. Porque não tem segurança jurídica, Matheus. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, e não tenho dúvida, com o Supremo Tribunal Federal, onde tem uma das suas lideranças, um ministro como Gilmar Mendes, né, não tenho dúvida alguma. E aquele Barroso também, né, que está se mostrando completamente contra tudo e contra todos. Não tenho dúvida nenhuma. A pauta que tiver que cair lá dentro do Supremo, que visa realmente a redução, a retirada de direito dos trabalhadores, isso vai passar com muita facilidade. Com muita facilidade. Os votos ali que nós podemos contar, a gente sabe quem são. São sempre os mesmos. Rosa Weber, Fachin, o Lewandowski, o Toffoli. O Toffoli ainda acho que votou não sei como que ele votou na terceirização, não me lembro agora. Me parece que ele votou a favor da terceirização. Acho que como ele assume agora a presidência, deve estar mudando um pouco aí a posição dele, né? Mas o que a gente percebe é que esse Congresso Nacional, veja esse Rogério Marinho, esse deputado do PSDB, vamos deixar claro aqui, do PSDB. Então, quem me ouve, olha, marca essa sigla, PSDB. Essa sigla é contra os trabalhadores. Geraldo Alckmin é contra o trabalhador. Fernando Henrique Cardoso sempre foi contra. Então, PSDB é contra o trabalhador. Vota tudo que existe para prejudicar os trabalhadores. Ele está recebendo uma grande quantidade de dinheiro dos empresários, justamente para ele se reeleger e manter aquilo que ele apresentou ali, que é o quê? O fim dos sindicatos, o fim da contribuição sindical, esse trabalho intermitente, essa terceirização desenfreada. O seu Aécio Neves, eu me lembro muito bem que ele enquadrou a bancada do PSDB quando a bancada estava fechando para votar contra a terceirização da atividade fim. Então, esse Aécio Neves, além de ser um grande corrupto e do PSDB, gente, número 45, não votem nessa sigla, porque esse pessoal é contra os trabalhadores. Ele foi lá, enquadrou a bancada e falou que a bancada tinha que aprovar do jeito que estava lá, e o Eduardo Cunha botou também. Isso aí passou. Matheus está revoltado. Agora, PSDB a gente tem que ser contra. Tem... Pode falar isso aqui ou não pode? A gente não pode particularizar. Mas assim, não, eu tenho lado. O duro é assim, ó. Matéria da Veja, né? Não, mas a Veja é tucana. Pô. Mas o pior é que eles fizeram uma matéria sobre o Ricardo Ferraço, que foi o relator da reforma trabalhista no Senado, né, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ele é candidato a senador pelo Espírito Santo, PSDB também. E ele defendeu lá toda essa reforma trabalhista. Matéria da então, Veja. PSDB é contra os trabalhadores. Da Veja Fernando Henrique... Ô, Júnior, você está falando de que terceirização não podia. Quem inventou isso foi o senhor Fernando Henrique Cardoso em 94, ou 95, ou 96, não sei. Porque até os da portaria e de limpeza também eram todos contratados pela empresa. O senhor Fernando Henrique... Por que o Fernando Henrique não bota o nome dele aí em questão? Porque ele sabe que ele está abaixo de zero. A matéria da Veja, só para concluir, mostra a... Ele deve morrer de inveja do Lula, né? Que mesmo preso tem 40%, 50%. Mostra aqui os investimentos na campanha do Ricardo Ferraço, todos vindos do setor de empresários. Deve ser um monte de dinheiro, né? Quer dizer, isso aí não dá para esconder, a gente não pode particularizar muito as questões, mas não dá para fugir de alguns movimentos que têm ocorrido aí na política brasileira. Eu acho que é assim, André. A questão do Rogério Marinho, que o Matheus citou, nós tivemos no Rio Grande do Norte, lá em Natal, aonde é o eleitorado
dele, né? do Rogério Marinho. Enfim, um empresário que tem lá realmente um potencial enorme de votos, né? Mas me parece que não está muito bem lá no estado, né? Que ele perda, né? Então há um trabalho para que ele não se reeleja, né? Mas assim, o que eu acho que o eleitor tem que ter em mente, né? E saber realmente escolher os seus candidatos, ver aquele candidato da qual ele se identifica, da qual olhar a proposta dos candidatos, né? O que esse candidato, eu enquanto trabalhador, empregado, né? O que ele está propondo para mim? O que ele está propondo aqui para os meus filhos, entendeu? O que ele está propondo para o trabalhador desempregado, né? Qual é o projeto dele? Porque hoje é essa a nossa necessidade. Mas a gente sabe, né, Júnior, que o PSDB, o DEM e outros partidos, principalmente PSDB, MDB e DEM, todos eles votaram a favor da reforma trabalhista. Todos eles foram a favor da terceirização. Todos eles votam pela reforma da Previdência. Mas nenhum deles votam para cortar auxílio moradia de juízes, para auxílio moradia de deputados. Eles só sabem votar contra os trabalhadores e contra o povo brasileiro. E mantém o privilégio dessas elites que a gente já conhece. Então, a gente tem que dividir. Tá, eu tenho que votar, claro que eu tenho que votar, mas nesses partidos a gente tem que saber, eu posso até votar neles, mas eles não votam com os trabalhadores. MDB, DEM, PSDB, PSL e outros por aí não votam com os trabalhadores. Olha só, a campanha Seu Voto Instrumento de Mudança entregou aos candidatos a deputado uma cartilha que coloca, em outras palavras, o que o Matheus está falando, compromissos que os candidatos, e aí cada um, todo mundo conhece, hoje tem internet, facilidade de informação, conhecer como que esses caras votaram. A gente tem feito essa divulgação no Face da União Sindical, a gente tem feito essa divulgação no nosso site, mas basicamente são 22 itens, né? E 7 candidatos a deputado domiciliados em Limeira, deputados e deputadas, né? Candidatos e candidatas, eles se comprometeram com alguns compromissos, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista, né? Isso é um ponto de honra. Nós estamos falando aqui diariamente, todo o programa, a gente fala dos efeitos negativos dessa reforma na vida do trabalhador e, para quem não entendeu ainda, na negociação coletiva. Como é que os trabalhadores estão tendo seus direitos colocados em risco, né? Só fazer um registro, André, o documento ele fala da revogação desta reforma que foi feita. Da dita reforma trabalhista, mas também o documento ele fala na construção de um novo estatuto com valorização do trabalho. Ou seja, nós aceitamos a reforma também. Não, a reforma nós queremos ela, né? Muito pelo contrário. A reforma trabalhista? Nós queremos, mas não essa que está aí, se faça uma reforma trabalhista, mas que se discutam com os setores competentes. Mas revogação... Não, ou melhor, que discutam com todos os setores. Com todos os setores, porque não um setor foi ouvido e muito, né? Agora, a revogação disso tudo passa pela derrota de PSDB, de MDB, de DEM e alguns outros partidos. Porque se esses partidos se manterem no poder, isso não muda jamais. E a lei da terceirização, né? A gente tem a reforma trabalhista, a lei da terceirização, quer dizer, a análise e a revogação disso que foi feito, que foi feito recentemente, né, que está aí. A questão da reforma da Previdência, que o Temer apresentou o compromisso de não aprovação dessa reforma, e aí um debate sério, né, e profundo sobre a Previdência. A criação de empregos com uma política que gere o desenvolvimento no país. Olha só, criar políticas, programas e ações imediatas para enfrentar o desemprego, subemprego crescente, que já atingem 28 milhões de trabalhadores. Isso aqui é um compromisso
onde o candidato será cobrado, se eleito, se votar medidas e não apresentar propostas, não se movimentar em prol da geração de emprego, que está chegando a um nível alarmante, né? A gente vê que o Brasil não decola, né? A política implantada, essa política precisa ser contestada. Essa retomada do crescimento promovido pelo Temer não ocorreu. Ou seja, o modelo está errado, né? Então a gente precisa de comprometimento. Como você dizia numa reunião esses dias, Júnior, não adianta escolher o presidente também. Na verdade, essa agenda que nós fizemos a entrega ontem para os candidatos, ela já foi entregue para os candidatos aí à presidente da República, né? Estão começando a ser entregues também para os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, porque é um documento que tem tanto pontos da esfera federal, mas também da esfera estadual, como a questão da qualificação profissional, da inserção do jovem no mercado de trabalho, né, o primeiro emprego. Isso passa também pelo Estado, né? E aí, agora, é isso que o Matheus falou um pouco, né? Não adianta a gente trocar o presidente se você não tiver um Congresso Nacional, que é o que aconteceu um pouco aqui no Brasil, se você não tiver um Congresso Nacional formado com um mínimo de equilíbrio de forças, entendeu? Hoje nós temos um Congresso Nacional totalmente desproporcional, né? Se você pegar, nós podemos aqui citar 37 ou 38 entre deputados e senadores que são vinculados aos trabalhadores. Não estou nem dizendo que todos eles votam com os trabalhadores, olha só. Mas são oriundos ou vêm seja do movimento sindical, de uma organização, de uma associação ligado à classe trabalhadora. Então, é muito desproporcional. Qualquer discussão que tenha dentro hoje da Câmara, e é isso que estamos dizendo aqui, nós não somos contra o setor empresarial ter a representação dele, o pessoal dos boi, a bancada dos boi, a bancada da bala, ter os ruralistas, ter as suas bancadas lá. Mas é necessário também que haja um equilíbrio de forças lá dentro para que ocorra isso que nós estamos falando. Que uma reforma trabalhista, que ela seja discutida com todo o segmento, com todos, e num justo debate. Né? Então, essa agenda, ela, quando nós estamos entregando, muita gente pode falar assim, mas está entregando para um candidato aqui de Limeira, né? O que vai poder fazer? Não sei. A USTL está cumprindo com o seu papel para o processo democrático e fazendo a tua parte. Esse cara vai votar as propostas. Eu acho que aí cabe a cada um cobrar as suas instituições que estão tão manchadas, né? Cobrar de suas entidades o envolvimento também. Porque, olha só, nós estamos falando aqui para não votar nesse, votar naquele e tal. Mas nós temos uma outra, André, uma outra tarefa que talvez seja a principal. É convencer o eleitor, convencer a população de que ele tem que comparecer às urnas em outubro. E nós conversamos hoje isso com os trabalhadores. Os trabalhadores, eles estão tão desacreditados com a classe política, com a política do nosso país, que a vontade que se tem é de não comparecer às urnas. Por quê? De manhã ele abre um jornal, vê o que está acontecendo. Rio de Janeiro, o museu pegando fogo por falta de investimentos e tudo mais. E o Rio de Janeiro é aquela roubalheira que nós conhecemos bem. Liga a TV, fulano está preso, tem dois ministros já sobre investigação, inclusive o presidente da República sobre investigação. Então, tudo isso, você há de também compreender o descrédito da população com a eleição. Claro. Mas cabe a nós dizer a eles, não é deixando de comparecer às urnas que a situação vai mudar, muito pelo contrário. Quem está lá já tem o seu eleitorado, já tem seus votos certos. Isso não tem erro. Agora, o cenário que nós estamos vendo, ele é muito preocupante. Se você pegar as eleições municipais de 2016, em São Paulo, por exemplo, eu não estou com os números aqui na cabeça. Votos nulos, brancos e quem não compareceu às urnas, elas são somados, ultrapassam o voto do candidato, do prefeito eleito lá. Né? Aqui em Limeira, trazendo aqui para nossa terrinha, se eu não me engano, somados aí a abstenções, nulos e brancos, ela
ultrapassa 37%. Então, nós temos uma outra tarefa aí, que, olha só, é de convencer o eleitor de ir às urnas e, mesmo assim, que ele faça uma escolha de um candidato, aquilo que eu disse, que identifique com os anseios dele. Não vai para a urna pegando papelzinho no chão, pegando santinho no chão. Isso tem que começar já. Olhar as propostas, como você abriu o programa, aí as propostas começam a aparecer, algumas pelo menos, né? Outras não tão bem claras. Não acredite naquele candidato que fala que, por exemplo, Matheus, de que, olha, eu sou contra a reforma previdenciária. Isso é um discurso muito fácil. Para nós seria muito fácil vir aqui também defender uma questão dessa, né? Mas não, nós queremos uma reforma previdenciária e apontamos de qual é a reforma que nós queremos. Nós queremos uma reforma que cobre dos bancos os milhões que devem para a Previdência, que cobre da senhora JBS, da senhora BRF, os milhões que devem para a Previdência. Entendeu? Então, também não caio nessa solução mágica que alguns candidatos apresentam. Não existe solução mágica. E nós temos que ter consciência disso. É um processo longo para o qual aí o Brasil vai ter que passar. E o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Que tem um orçamento do país, né, que passa pelo Congresso Nacional, que quando se gastava 22 bilhões de reais com o Bolsa Família, muita gente do andar de cima falava que era Bolsa Esmola, que era tratar de vagabundo, disse aquilo e tudo mais, né? 22 bilhões de reais. Os empresários, o pessoal de lá de cima, não, porque isso é para vagabundo, não sei o quê. Quando se esquece de falar que 300 bilhões de reais eram dados para os senhores empresários que não pagaram o BNDES, que não devolveram o dinheiro, que era 10 vezes mais do que o Bolsa Família. Né? Então, sempre tem os críticos, porque quando o dinheiro é destinado para o pobre, para a classe menos favorecida, aí chegam os críticos, chegam aqueles dizendo que isso e aquilo, que não sei o quê, que é para vagabundo, que é Bolsa Esmola, que é aquele outro, que não sei o quê. Mas quando é dado para os senhores empresários, nem na Rede Globo sai, nem no jornal Estado de São Paulo sai, e nem no jornal O Globo do Rio de Janeiro sai também. Então, olha, eu acho que nós que somos trabalhadores, nós que somos pobres, a gente precisa ver de que lado a gente está e para quem a gente vai votar. Eu Mateus, aconselho e peço que votem para o lado daqueles que defendem os trabalhadores. Nós vamos chamar a campanha, a campanha, o seu voto, instrumento de mudança, faz parte, está conectado com a campanha Basta, também que prega, além dessas propostas, o envolvimento do eleitor numa proposta de ética. Nós temos um áudio aí para vocês ouvirem em casa. Pode colocar. Não tem um basta entalado na sua garganta? Tá todo mundo indignado com o que estão fazendo com o Brasil. Em 2018, pode passar de 50% o número de eleitores que nem vão comparecer às urnas, anular o voto ou votar em branco. Mais da metade dos brasileiros que poderiam mudar os rumos do Brasil. Ninguém aguenta mais. Basta! Não importa se você quer votar na esquerda, na direita, centro ou não quer nem saber de nada. Dessa vez o nosso voto vai fazer a diferença. Olha só quem se uniu para nos ajudar a dar um basta. Organizações sociais, profissionais liberais, autônomos, de empresários a trabalhadores da iniciativa privada, do serviço público, além de todas as entidades das forças de segurança, polícias federal, civil e militar, numa união até então impensável. O objetivo? Avaliar todos os candidatos a deputado estadual, federal e senadores, de todos os partidos. E com os que forem selecionados, firmar compromissos de ética, transparência e comprometimento com a sociedade e cobrar durante os 4 anos de mandato. Ajude a passar um sabão nessas eleições. Curta as redes sociais, divulgue esse vídeo.
faça também o seu vídeo e mande pra gente. Nós colocamos o selo Basta para você compartilhar. Desta vez, o seu voto e a sua participação farão a diferença. Basta! Tá aí a campanha Basta, Matheus. É isso, movimento anticorrupção. Esse é a principal bandeira para esse ano, até por conta da Operação Lava Jato, até por conta do trabalho de limpeza que esse país pelo qual esse país vem passando. A questão ética assume posição central esse ano. E a pessoa não deve se desmotivar de votar. Esse é o desafio. Porque o cara vê, é tudo ladrão, não vou votar. Não. Tem candidatos muito bons, tem candidatos éticos e você precisa saber escolher. Daí a campanha da USTL, seu voto, instrumento de mudança. Porque sem o voto não se muda nada, né? E o povo precisa ficar antenado em quem está do lado do povo. Porque veja, saiu agora a pesquisa aí que a educação no estado de São Paulo vem perdendo no ranking. E veio algumas explicações aí que não faz o menor sentido. Né? Pega o estado de São Paulo, que há 20 anos é governado aí pelas mesmas pessoas, e as estradas é boas, claro, veja o preço desses pedágios. Não é mesmo? Então, esses nomes que são apresentados, não sei se são as melhores opções para o nosso país. Porque não tem nada a ver com o povo trabalhador. É um elemento, um dado para o eleitor estar atento. Eu acho né? que mas é isso que o Matheus está colocando. Cabe a nós, enquanto seja o sindicato, seja as igrejas, seja as associações, claro que você não vai, né, dizer, olha, vota nesse ou naquele, mas aí é obrigação nossa. Sim. Isso é obrigação nossa. Dizer realmente o que é que cada um fez ou deixou de fazer, entendeu? Se é a reeleição de um deputado, ou de um presidente, ou de um senador, o que ele fez no mandato dele. E as tendências partidárias que tem no Brasil, não é mesmo? Isso aí a gente tem e deve debater. Lógico. Né? Quem é de direita, quem é de esquerda, quem vota com os trabalhadores, quem não vota com os trabalhadores. Não é? Porque quem que são os trabalhadores? Os trabalhadores é o povo que sai de manhã, vai trabalhar, ganha seu salário, e o seu salário é gasto mais ou menos 80% em alimentação. Sim. É a camada mais prejudicada da população do Brasil. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa saber em quem a gente vai votar, em quem está realmente preocupado com os trabalhadores. Aqueles que foram os artífices da reforma trabalhista não estão preocupados com os trabalhadores, de forma nenhuma. Agora, olha, vamos se colocar agora do lado... Bom, nós somos também eleitores, né? Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Nós temos aqui em Limeira, André, 24 entre candidatos a deputado estadual e federal, 24. É isso? Sim. 24, né? E veja bem, o documento, a proposta foram encaminhados para todos. Para todos. Né? E somente 7... Eu sei que a carta ela é meio dura. Os compromissos aqui eles são meio difíceis meio puxado, de serem cumpridos, né? E defendidos, porque o compromisso deles não é só ser eleitos, é também em campanha agora defender os pontos que aqui estão colocados. Alguns já começaram, inclusive em suas redes sociais, divulgar a carta, né? Inclusive de alguns que você não esperava tanto engajamento, você acaba tendo engajamento, né? Não vou falar o nome mesmo porque a gente não quer correr risco aqui nenhum, né? Mas assim, aí me preocupa, como por exemplo, Matheus, algumas discussões que nós tivemos, o André participou disso, de candidatos que estão aí, né, para um cargo importantíssimo, como por exemplo deputado estadual, né, colocar de que os pontos apresentados pela União Sindical se tratam mais de pontos da esfera federal, se tratam exclusivamente de ponto para ser tratado na esfera federal e não estadual, então ela não competia a ela. Meu Deus do céu,
achar que não é competência de um deputado estadual desenvolver uma política pública para o emprego no seu estado, para a sua região da qual você está concorrendo, Limeira capital, né, tá aí. Ficava É a mais capital- bonito falar que não quer assinar. Né? Capital das joias e folhados. Não é competência de um deputado estadual desenvolver uma política para esse setor aqui, aqui na nossa cidade? Com certeza. Então, olha, não é competência agora do deputado estadual desenvolver política para o jovem ser inserido no mercado de trabalho. Nós estamos falando de um país aí com milhões e milhões de desempregados e nós temos aí uma geração toda que vai ser colocada no mercado de trabalho sem perspectiva nenhuma e não é competência do deputado estadual. Meu Deus, isso é tudo federal? O que o deputado estadual vai fazer então? Vai ficar passando chapéu lá pedindo dinheiro, como nós já temos gente que vive fazendo isso, não tem um projeto? Vai fazer aquilo que eles estão fazendo, que aprovaram ontem lá 35 milhões de reais para propaganda e publicidade, né? Que o filho do Vanderlei Macris aqui de Americana, né? Que é o presidente da Assembleia, fez. Né? Então a gente precisa mesmo, tem que ter sim. Agora, Política, tem que ter um viés. A dificuldade Agora, tem é a grande. TV Assembleia que ninguém assiste. É. O que quer gastar 35 milhões com publicidade? Publicidade do quê? O que foi feito lá de tão importante que merece publicidade? Eu não tenho notícia de que a Assembleia aqui do Palácio 9 de Julho fez alguma coisa que merecesse um destaque muito especial. Inclusive, a educação do Estado de São Paulo vai muito mal e eu acredito um pouco desse resultado negativo à Assembleia Legislativa, que deve ter feito muito pouco para ter chegado a esse nível. Que o estado do Ceará está 3, 4, 5 vezes à frente do estado de São Paulo. Agora, falar que o estado de São Paulo não tem dinheiro e o Ceará tem, vai me desculpar, né, meu amigo? Espera aí, 20 anos ou 25 anos governando esse estado e chegar nesse patamar que chegou, quer dizer que quem está no poder não tem feito a sua não tem feito a coisa de maneira bem adequada, não tem administrado bem, não tem sido sensível às necessidades do povo. Mas, por outro lado, a gente vê as escolas particulares de São Paulo, né, com aquele espírito de privatização que o partido que governa esse estado há tanto tempo tem. As escolas particulares estão bombando, porque quem tem um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de juízo, não põe seu filho na escola pública aqui em São Paulo, põe no particular. Não é mesmo? Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Tem escolas públicas aqui no Brasil, tem ensino público aqui no Brasil, que está muito à frente do maior estado da federação. O estado de São Paulo, ele é muito maior em potencial econômico que a Argentina. Muito mais, tanto em população quanto em PIB. Vamos falar as vagas oferecidas pelo PAT para esta quarta-feira, dia 5 de setembro. O PAT oferece as vagas de assistente social. É preciso experiência e, obviamente, o curso superior completo em serviço social, né? Além disso, é necessário disponibilidade para viagens e é desejável ter a CNH categoria B, além de veículo próprio. Veículo próprio é um diferencial aqui, não é uma obrigatoriedade. Cozinheiro geral. É preciso experiência, ensino fundamental completo. Motorista de caminhão, categoria MUNC. É preciso experiência e ensino médio completo. Necessário CNH categoria AE e curso de operador de MUNC. E para terminar, projetista. É preciso experiência, ensino médio completo, além do curso técnico em geodésia e cartografia. O PAT fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. E para pleitear uma vaga do PAT, você deve levar os seus documentos pessoais e a sua carteira de trabalho. Arthur Bueno Júnior e Matheus Calef. As vagas do PAT são um convite à reflexão. As vagas do PAT são as vagas que atingem, em geral, as empresas que necessitam da mão de obra mais simples, apesar de alguns cargos elaborados que às vezes chegam aqui. Não há qualquer abertura, qualquer mínimo espaço
para o jovem que não tem experiência. A gente vê aqui. O que fazer? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Agora, aqui há de se ressaltar o trabalho do PART, né? Eu sempre falo isso. O PART aqui de Limeira, ele é uma referência, se tornou uma referência aqui na região. O pessoal que trabalha lá, a gente sabe. Agora, a demanda são as empresas que encaminham. É a necessidade da empresa. E quando você tem uma oferta de mão de obra, meu caro, no mercado, e é isso que acaba acontecendo. É aquilo que eu falei. Agora, essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação quando eu coloquei de que é difícil você ouvir de uma candidatura, né, a deputada estadual, para a gente já não dar dica aqui, de que questão como a qualificação profissional, ela não é de competência do Estado. Meu Deus do céu, há quanto tempo a USTL reivindica aqui em Limeira um centro de qualificação? Nós não sabemos aqui em Limeira quais são as demandas das empresas, o que as empresas precisam. O que a gente faz? O governo do estado manda lá os cursos de informática, curso de manicure, às vezes, de cabeleireiro, e a gente acaba fazendo. Mas essa é a necessidade nossa para o município? Não sabemos. Claro que isso pode... Padaria artesanal, confeitaria artesanal, melhor dizendo, isso ajuda, claro, mas... essa é a necessidade mesmo do município na questão da qualificação? Nós não sabemos, nós não temos estudo sobre isso, né? E sabemos que há necessidade desse centro de qualificação. Agora, achar que isso não é de competência do deputado estadual, a tendência daqui para frente, se for dessa forma, esquece. Pegamos aí a malinha e vamos embora. E em questão de deputado, nós estamos bem a pé, né? Que o que a gente teve lá em Brasília votou bem a favor da reforma da Previdência, né? Não sei se ele ainda é candidato, se for, né? É bom a gente ficar atento e ver, né? Cada um vota do jeito que quer. Mas esse que a gente teve lá em Brasília votou contra os trabalhadores. Não é mesmo? Então, essa reforma trabalhista, esse governo Temer, que é o governo mais rejeitado da história da República. Esse governo Temer é o mais rejeitado. E é o que está provocando a maior recessão e é o que mais está demorando para a retomada do crescimento. Foi o governo que afundou esse país. Isso a gente não pode, né? Só se for cego para não ver. Sim. Né? Então, esse negócio de ter tirado a Dilma e essas coisas todas aí, foi um retrocesso para todo o país, mas quem está pagando o preço muito alto é a classe trabalhadora, porque a partir daí se instalou um Congresso muito conservador, muito do lado empresarial, que se revoltaram contra os trabalhadores, achando que os trabalhadores que são o problema, que não deixa o país ir para frente. É um Supremo mais conservador ainda, que está ratificando tudo aquilo que o Congresso fez em termos de reforma trabalhista e em outras coisas. E está aí. Os trabalhadores estão aí. Por isso que eu quero dizer aqui, vamos votar em quem está do lado dos trabalhadores, porque nós somos a maioria. E se a gente não votar direito, a gente vai continuar nesse estado de coisa. Nós vamos continuar perpetuando esse tipo de coisa. Veja que de 2008, 2006, 2007, esse país criou tantas vagas de emprego. Onde que foram essas vagas agora? Né? E esse governo que chegou como um governo reformista, querendo retomar o crescimento, da forma como ele queria fazer, não deu certo. Vamos pegar alguns pontos aqui da agenda prioritária da classe trabalhadora que os 7 candidatos a deputado federal e estadual assinaram ontem no Sindicato da Alimentação. Olha só, em primeiro lugar, o que há de mais urgente, né, fomentar políticas para enfrentar o desemprego e o subemprego. Em segundo lugar, democratizar o sistema de relações de trabalho. Quer dizer, na verdade, os sindicatos, o sindicalismo está disposto a discutir a estrutura de forma responsável e que não afete os direitos dos trabalhadores e que não ouçam um lado só, como foi feito no caso da reforma trabalhista, né? Regular o direito de negociação coletiva para os servidores públicos. A gente só tem
sindicato associado, que é o Sindicato dos Guardas Civis Municipais, que é do serviço público. A gente fala menos desses companheiros, mas são parte integrante aqui do processo, precisam ser valorizados também. Renovar para o próximo quadriênio a política de valorização do salário mínimo. Não podemos deixar o salário mínimo minguar e deixar de valorizar, como ele vem valorizando nos últimos anos, de uma forma ou de a outra. política, na verdade, o acordo de valorização do salário mínimo vence em 2020, se eu não me engano. Né? Sabemos que o salário mínimo está muito aquém da necessidade da população, dos trabalhadores, mas é preciso entender de que essa política ela vence em 2020. Né? Nós temos que ter um compromisso dos candidatos aí, de quem se eleger ou se reeleger, da necessidade desse compromisso da valorização do salário mínimo, ela ser realmente renovada aí por mais, 4, 5 anos, para que nós possamos chegar realmente num valor do salário mínimo que nós entendemos que é o suficiente, né? Agora, André, tudo isso passa, são 22 itens aí, Sim. São pontos, agora para você tornar viável esses 22 pontos, passa por uma mudança, né? Isso que o Matheus falou um pouco aqui, uma mudança do cenário do nosso Congresso Nacional, porque com o Congresso Nacional composto da forma como ele está, esquece. Muito foi dito aqui sobre a PEC, a dita PEC do teto dos gastos, né? Que hoje é uma emenda constitucional, mas assim, todo mundo... Não, mas tem que ter mesmo um teto, não pode gastar mais do que arrecada. Claro que ninguém é louco de falar isso. Ninguém é louco de achar que os governos têm que gastar mais do que arrecada. Não é isso que nós estamos dizendo. O grande problema é que está afetando setores importantíssimos para nós, como, por exemplo, a saúde e a educação. E agora, cobrar responsabilidade dessa composição que nós temos hoje, cobrar responsabilidade fiscal dessa composição que nós temos hoje no Congresso Nacional, eu acho que é no mínimo incoerente. Se você pegar aqui, em 2016, se não me engano, 16 ou 17, que foi a delação da JIF, né? Da JIF. E as duas acusações e a suspensão das duas denúncias contra o Michel Temer foram liberados pelo presidente mais de 10 bilhões em emendas parlamentares. 10 bilhões para livrar a pele aí do sujeito. Manter no cargo, né? O 48% acima de 2016. Então, isso é responsabilidade fiscal? Não é. Claro que não é. É responsabilidade fiscal você autorizar um reajuste, né, para o juiz de 16, quase 16%, que vai custar aos cofres aí bilhões e bilhões? E o Sérgio Moro não falou nada com relação a isso, o senhor Roberto Barroso também não falou nada com relação a isso. E a gente vai vendo que os poderes constituídos e as grandes corporações se apoderam do orçamento da União, pegam o dinheiro e gastam da forma como eles querem. Aí falta para a educação do pobre. Porque para a educação do rico não falta porque ele tem dinheiro para pagar a escola particular, certo? Falta para a segurança do pobre porque o rico se cerca de grandes muros, de segurança privada, de cercas elétricas e equipamentos e tudo mais. E falta remédio aí para ser distribuído para os pobres. Então, quem tem que votar com consciência são os trabalhadores que pagam toda a conta dessas coisas. Porque é o pobre que paga o salário do juiz e que paga o auxílio moradia de um juiz que ganha 50 mil reais para morar num belo apartamento, né, e ganha mais 5 mil de auxílio. O apartamento é dele e ele ainda ganha um aluguel para morar no apartamento dele. Não é mesmo? Se gasta 2 bilhões de reais por ano só com esses auxílios. E depois diz que tem que fazer uma reforma da Previdência porque a dona Antônia ganha 950 reais, enquanto que o Fernando Henrique Cardoso ganhou 80 mil de salário de aposentadoria.
Não é mesmo? Então a gente precisa parar com esse negócio e o Brasil precisa parar. O Brasil precisa passar por um estudo completo e o povo precisa saber dessas coisas. Sim. É através do voto que se muda isso. E manter esse pessoal que está aí do poder aí há tanto tempo, que fala em controle de contas, isso e aquilo e tudo mais. Que controle da conta deles? Porque controle da conta do povo não tem, porque para o povo falta tudo. O Paulo do Diese mandou aqui para mim uma informação. Olha aqui, ó. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, segundo o estudo aí do IPEA, a saúde pode perder 743 bilhões nos 20 anos aí da PEC. PEC 95. Agora a emenda constitucional, né? Sim. Né? Emenda Constitucional 95 de 2016. Isso. E a educação, olha, com congelamento, né? Ela pode perder aí 25 bilhões e meio por ano. Por ano. Essa é uma perspectiva que eles estão fazendo, que o IPEA, veja bem, é o IPEA, não é nenhuma instituição. O DIES é uma instituição vinculada ao movimento sindical. O IPEA não. É um instituto independente. Exatamente. Entendeu? Que o próprio governo utiliza de informações do IPEA para elaborar os seus projetos, fazer as suas projeções. E o IPEA está prevendo, se não houver uma mudança nessa emenda constitucional, né, que congela aí os gastos. Então, mas a educação que vai ser afetada é a educação dos filhos dos trabalhadores que estudam escola pública. É com isso que eu estou interessado. Porque a educação dos ricos está garantida, não, mas meu é com amigo. Esse. Quando é o ensino fundamental, quando é o segundo grau, eles fazem nas melhores escolas particulares. Depois eles vão para as universidades públicas. Aí vão se formar doutores gratuitamente, financiados com dinheiro dos trabalhadores. E os filhos dos trabalhadores lá não entram, porque não tem preparo. Não é? Então, é essas coisas que a gente precisa mudar. É um cálculo macabro esse de congelar os gastos com saúde e educação. Aqui, quando o ProUni, no tempo aí que o PT governou esse país, criou 1 milhão de vagas. Diz que teve também inadimplência, que não pagou, mas foi o dinheiro mais bem investido que eu já vi na minha vida. Criou mais de 1 milhão de vagas para jovens pobres nas universidades aí particulares também, mas diz que teve inadimplência. Mas e quantos empresários não deu tombo aí no BNDES, aí, que foi muito mais do que esse 1 milhão de jovens do ProUni, aí, do SISU aí. Então, não justifica. O dinheiro ele tem que ser gasto, o orçamento ele tem que ser dividido e o povo tem que participar dessa divisão. Deixa eu continuar com mais alguns itens da nossa agenda prioritária da classe trabalhadora para o ouvinte entender do que a gente está falando. O próximo é aqui, ó. A gente entendeu o ouvinte entendeu o que a gente está propondo para esse ano político. Olha só, jornada de trabalho de 40 horas semanais, uma reivindicação antiga, uma reivindicação possível e que foi completamente desprezada pelo empresariado aí, em vista de uma discussão, argumentos pró-mercado. A revogação da atual reforma trabalhista e da lei da terceirização, o combate da informalidade, a regulamentação do inciso 27 do artigo 7º da Constituição, que garante proteção trabalhista sobre os impactos da tecnologia. Isso é uma questão importante. Assegurar o direito e acesso ao sistema público de previdência social, melhorar a previdência social brasileira, revogar o teto de gastos de saúde e educação, que ameaçam o futuro de nossos filhos, reforma tributária menos maléfica, que cobre menos da população e mais de quem tem mais. Melhorar emprego. São 22 itens, a gente vai disponibilizar no nosso site, educação de qualidade universal para todos, fortalecer o sistema único de saúde, a política de desenvolvimento produtivo ambientalmente sustentável, fortalecer a engenharia nacional, o setor de construção,
garantir às micro, pequenas e médias empresas e à economia solidária e popular o acesso ao sistema de inovação tecnológica, fortalecer a ciência, a tecnologia e inovação, políticas sociais de combate à pobreza, favorecer políticas voltadas à agricultura familiar, desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão no campo e, por final, ampliar e efetivar políticas e programas e ações para promover a igualdade para homens, negros, jovens, LGBTQI e migrantes. Uma nova terminologia para os LGTBs aqui. Enfim, medidas que são acessíveis, que estão na pauta, sim, a pauta do povo brasileiro, como o Matheus falou. A pauta é diferente. A pauta que você deve seguir é essa aqui, ó. Não a pauta que eles passam como única salvaguarda para tirar o país da lama em que ele está. Não é isso? Sem dúvida, essa é a contribuição que a USTL dá para os candidatos, né? Os candidatos podem utilizar esse documento nas suas campanhas, na divulgação. Alguns já estão fazendo aí através da Facebook, suas mídias eletrônicas aí. Então é a contribuição nossa para os candidatos e a contribuição nossa para os leitores aqui é a campanha aí do seu voto, né, instrumento de mudança. Já tem aí espalhado aí na cidade alguns outdoors, né? A ideia nossa é colocar mais alguns aí talvez aí na segunda quinzena de setembro, né? Sim. E aí vamos fazer os encontros. A ideia é fazer realmente um ato na praça pública, chamar o jovem, principalmente o jovem, para participar desse debate da importância do voto, né, André? Matheus Calef, estamos chegando ao final de mais um programa Hora do Trabalhador. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Valeu. Muito obrigado, foi um prazer participar daqui. Olha, gente, vamos votar sim, vamos votar nos candidatos populares, vamos votar nos candidatos que têm compromisso com a classe trabalhadora, vamos assistir as novelas da Globo, mas não vamos levar a sério o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional a gente sabe que é financiado pelos empresários. Os empresários têm os interesses deles, que são legítimos, e nós, trabalhadores, temos os nossos que são legítimos. Vamos ficar atentos e votar naqueles candidatos que defendem as nossas causas. Muito obrigado e um abração aos empregados em condomínios de Limeira. Arthur Bueno Júnior, valeu pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Matheus. Um abraço a todos aí. A gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5 horas da tarde. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você